Esquilocast, um podcast sobre marketing, negócios e o poder das histórias. Aqui, marcas e criadores de conteúdo compartilham suas estratégias e aprendizados. Eu sou Priscila Esquilante, host do podcast e fundadora da Esquilo Content, uma agência de marketing e produção de conteúdo criativo para marcas que querem se destacar no digital. E no episódio de hoje, estou muito feliz aqui, a gente vai falar sobre um tema que atravessa empresas, famílias e a vida em comunidade no geral, que é liderança. E para isso, eu sei que ser líder vai muito além de um cargo, de coordenar pessoas. A liderança envolve autoconhecimento, preparo e habilidade para inspirar, guiar em diferentes contextos. Para conversar sobre isso, eu trouxe o Edipo, que é nosso cliente, especialista em liderança corporativa, mentor de líderes, responsável pelo programa de desenvolvimento de liderança em grandes empresas e profissional com mais de 13 anos de experiência em gestão estratégica e comportamento humano. Seja bem-vindo, Edipo. Obrigado pelo convite. Muito feliz que você está aqui hoje. Também. E para começar, Edipo, conta um pouquinho da tua jornada, como que você se identificou aí com liderança e tudo começou. Bom, eu venho da área de gestão e eu assumi minha primeira equipe com 20 anos de idade. E quando eu assumi esse desafio, eu era um técnico, eu era bom operacional, resolvia problema e eu ganhei uma equipe. E quando eu assumi essa equipe, eu não tinha preparo. Então eu sofri, na realidade, os desafios da liderança. Na minha jornada, eu assumi mais 4 equipes, atuei com uma equipe de 10 a 100 pessoas e sempre eu tinha muito esse desafio de me desenvolver e também atuar com pessoas. E no decorrer da minha trajetória, eu busquei autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que é um dos pontos que muitos líderes não buscam na sua trajetória. E isso faz totalmente o diferencial para a gente conseguir lidar com as situações, com a pressão, com o resultado, mas também com as pessoas. Com certeza. Então, a partir desse momento que eu comecei a buscar autoconhecimento, eu comecei também a desenvolver novas lideranças e foi aí que eu comecei o meu trabalho. E ninguém ensina, né? Ninguém ensina na tipo, prática. Sabe nadar? Não, mas vai. Vai, isso. Né? Tudo Só assumindo. Muito total. E o que você lembra, assim, de mais desafiador nessa época que te fez buscar se capacitar, né? Num primeiro momento, eu tive que ter algumas conversas difíceis, eu tive que fazer desligamentos que eu não estava preparado, tinha pressão da direção para o resultado, para apresentar indicadores. Eu não tinha tanta formação de gestão, então as apresentações, a parte técnica exigia bastante. Então eu tive que buscar sim autoconhecimento e desenvolvimento, mas também preparo na parte de gestão, porque também eu tinha essa pressão de entregar resultado, mas também de uma forma estratégica. Com certeza. E olhando para trás, assim, quais foram as experiências que marcaram essa tua trajetória, essa questão de desligamento, coisas que depois, olhando para trás, né, você vê como aprendizado, enfim. Eu vejo que a primeira equipe que eu assumi, eu estava muito feliz porque fui promovido, a equipe me aplaudiu, me recebeu, só que depois começou os desafios, porque eu era jovem, a equipe não me respeitava, eu tinha muitos desafios, né, de posicionamento, de postura, de como conduzir reuniões, eu não tinha esse conhecimento. E depois eu assumi outras equipes, eu sempre fui um líder bonzinho e eu fui sofrendo muito com isso na jornada. Então, eu fui me desenvolvendo para conseguir me posicionar, para ser mais organizado, para dizer não, que eu tinha muita dificuldade. Eu comecei a trabalhar um pouco mais a gestão, a performance, as reuniões, ser algo mais diretivo e mais assertivo. Então, eu tinha um grande desafio em vários momentos de me posicionar, né, como uma liderança, a equipe me vê como gestor, como uma referência, pela idade, pela formação. Então, eu fui construindo os espaços, né? Porque eu vejo que a liderança é uma conquista. Então, eu fui construindo o meu espaço, mas eu busquei também esse desenvolvimento. Então, teve várias situações que foram me tirando do sério, reduzir equipe, tive situações que eu tive que desligar pessoas que eu gostava, né? Pelo ambiente. Então, eu fui passando por situações de pressão, de estresse, de entregar resultado, e isso foi com que eu fosse me desenvolvendo e também potencializando que eu desenvolvesse novas lideranças nesse contexto. E hoje eu acredito que essas experiências te enriqueceram e agora você entende também quando a empresa te contrata, né? Como que é isso, os líderes, os perfis, como acontece? Então, normalmente quando a empresa me contrata, ela traz alguns desafios. Nós temos bastante questão de rotatividade,
Nós temos a questão da não postura, de não assumir o lugar de liderança das pessoas que estão em cargos de gestão. O mercado, ele promove muito aquele gestor que é o técnico, que é o melhor operacional, que é o melhor analista para ser gestor. Então, quando ele entra nesse cargo de gestão, ele tem as pessoas, ele não sabe como lidar, não tem um preparo. As empresas que me contratam também estão em crescimento, então querem preparar suas lideranças ou pessoas que têm perfil para assumir os cargos. Eu estou bastante com cooperativas. As cooperativas têm alguns programas já estipulados nesse desenvolvimento mais contínuo, mas vejo que a gente tem vários desafios. Tem as gerações, a gente tem muitos gestores com muito tempo de cargo, de gestão, e que não conseguem lidar com as gerações novas que estão chegando. Nós temos questão de rotatividade, nós temos questões de inteligência artificial, por exemplo, tecnologia. Está se mudando muito o mercado, a forma de se trabalhar também está mudando, exige mais flexibilidade. Então, está se questionando o modelo tradicional, né, de como se conduz as equipes, e todo mundo quer resultado no final. Né? Então, quando uma empresa me contrata, ela quer resultado. Mas a gente desenvolve tanto a parte mais de ter controle emocional do líder, a parte de comunicação, que é um gargalo que a gente tem bastante na liderança e que impacta toda a organização. E também a gente quer ter produtividade, a gente quer ter resultado, a gente quer ter performance também. Então, eu vejo que as empresas buscam esse desenvolvimento para ter lideranças mais preparadas, mas que também alcancem o resultado desejado. Muito bom. E você acredita que um líder ele pode se desenvolver, assim, um perfil que é um pouco mais introspectivo ou que, né? Como você enxerga isso nas empresas? Eu sempre gosto de falar que liderança é treinável, porque por muito tempo as pessoas falaram que liderança era dom. O que acontece? Liderança é um comportamento. É o quanto você consegue influenciar as pessoas para chegar num objetivo. E tem pessoas que naturalmente têm um pouco mais de influência e conseguem influenciar o contexto. E se eu sou um líder um pouco mais introspectivo, eu posso desenvolver. Eu, por exemplo, as pessoas me perguntavam assim, nossa, Rachel, como é que você hoje fala em público? Como é que você conduz reuniões? E eu não era assim. Eu era totalmente introspectivo, totalmente tímido. Se perguntar para um colega de ensino médio, eu era totalmente inseguro e tudo mais. E eu fui desenvolvendo. Então, o quanto eu me desenvolvi para isso. Então, eu sempre gosto de trazer que se você quer desenvolver algo, se você pagar o preço, vivenciar o processo, você vai se desenvolver. Com certeza. Adorei, eu não sabia. Você é a prova que funciona. Que dá para desenvolver. Dá para desenvolver. Dá para desenvolver. Muito bom, muito legal. E você comentou sobre gerações, né? Eu tenho visto muito, achei muito pertinente a tua colocação, porque eu até comentei ontem com quem me ajuda no RH, assim, eu falei, lidar com inteligência artificial na nossa parte criativa é uma soft skill ou é uma hard skill? Eu já tenho que colocar num pré-requisito para cargo, né? E ela falou, Pri, hoje é uma das principais, assim. É uma das principais. Se a gente olhar, por exemplo, no contexto profissional, as principais competências do profissional do futuro até 2030. Análise de dados, pensamento crítico. A gente vai ter uma tendência a ir para esse caminho mais especialista, porque a gente vai ter muita informação. E quem conseguir filtrar essas informações é uma competência técnica e comportamental que a gente vai ter que desenvolver. Com certeza, com certeza. E eu sempre falo também, eu acredito que nada como a inteligência e o profissional, né? Que é essa parte analítica junto com algo que vai facilitar a tua vida, os processos, a rapidez, enfim. Porque, por exemplo, as empresas elas têm bastante ferramentas, bastante técnica. CRM, por exemplo, na área comercial, é uma ferramenta. Só que vai depender do comportamento das pessoas para alimentar essa ferramenta. Total. Então, é muito comum a gente ir para uma empresa na área comercial, com o gerente comercial, e ele fala assim, minha equipe não preenche o CRM. É muito comum. É muito comum. Então, é uma ferramenta, é uma técnica que facilita o processo, que a gente tem informação do cliente, só que vai depender das pessoas para alimentar. Então, é igual a inteligência artificial. Muitas empresas estão investindo em treinamento e tem várias ferramentas, tem vários aplicativos, mas o quanto as pessoas estão aplicando. Né? Porque o que vai diferenciar realmente é a equipe que consegue aplicar na sua realidade. Com certeza, com certeza. Assim como era o sistema, né? Antigamente, quando começaram a implantar o próprio sistema, né? Exato. Total. E falando de gerações, como você enxerga eu vou usar pluralidade dentro das empresas, porque a gente está vendo aquela pessoa que foi acostumada a trabalho a vida inteira, era só trabalho, via os filhos algumas vezes, mas pensando em proporcionar o melhor. Hoje a gente já tem, junto com eles, a geração Z, que está super... Às vezes, o trabalho é para
pagar suas experiências. Então, assim, como você lida com isso nas empresas e enxerga isso? Eu vejo que a gente tem um grande gargalo, porque as pessoas estão mais tempo no cargo de gestão, 10, 15, 20 anos, elas têm uma fala em comum, que é a nova geração não quer nada com nada. Sim. Só que a gente tem que olhar um contexto, porque toda geração tem coisas boas e pontos a desenvolver. Então eu vejo que exige de quem está mais tempo na gestão ou do modelo mais tradicional, mais conservador, uma adaptação para lidar com as novas gerações. E as novas gerações também precisam de desenvolvimento, principalmente de esperar o tempo das coisas. Porque é muito comum um jovem começar, ele já querer sentar na janela, já querer um bom cargo, um bom salário e não passar pelo processo. Então a gente vê uma grande tendência agora de plano de carreira. Então a pessoa chega, o profissional chega e já quer saber para onde que ele vai. A gente vê a questão de flexibilidade. A gente vê muito mais trabalho home office. É uma tendência também a gente não ter tanto home office, as empresas estão voltando mais para o presencial, mas tem empresas que atuam, tem muitos jovens que gostam nesse sentido. A gente vê atuação por projeto e não cumprir um horário. E qual o grande ponto? A nova geração ela traz o quê? Não é mais sobre só o trabalho. As gerações anteriores trabalhavam os 3 turnos, né? Porque gerava estabilidade, segurança, até mesmo pelo propósito, que a geração milênio, por exemplo, ela buscava muito propósito e sentido, ela busca isso no trabalho, e trabalha os 3 turnos se precisar. Mas a geração Z, ela vem provando que eu quero sim o trabalho, mas eu quero viver a minha vida. Então, a gente começa a olhar para não vida pessoal e vida profissional, a gente começa a olhar para a vida. Então, ela questiona esse modelo e a gente começa a perceber alguns modelos que funcionavam no passado que tendem a não funcionar. Por exemplo, plano de cargos e salários. Funcionava muito bem. Hoje tem muitas empresas se adaptando para um plano de carreira, por exemplo, porque o jovem não vai esperar mais um ano para ser promovido. Ele quer uma promoção mais imediata. E vocês podem olhar também com relação às formações. As pessoas não estão buscando tanto a graduação, mas cursos mais curtos, mais rápidos, mais informais e ser especialista numa área. Né? Então, a gente vê toda a educação mudando e que vai impactar os negócios. Então, a empresa, além de ensinar a parte de técnica, ela tem que ensinar comportamento. Então, a gente vê um grande investimento das empresas em várias regiões do Brasil para desenvolver internamente as pessoas, principalmente o jovem que está chegando. Mas é possível, né? É possível. Mundo, eu vejo até pela produção de conteúdo, assim, é possível todo mundo se envolver, já sabe da importância. É só realmente entrar em sinergia. Ajustar, alinhar, entender o contexto, entender o perfil das pessoas da nossa equipe, qual que é a geração da nossa equipe, qual que é o percentual. Né? Então, quando a empresa vai fazer uma ação, ela pode olhar para o percentual, né, do público que ela tem ali para ser uma ação mais estratégica. Porque, por exemplo, eu até questionei um cliente que eu tenho, uma empresa de software, e eles queriam muito implementar plano de saúde. E eles estão com uma geração Z. Será que? 60%, será que é plano de saúde? Eu questionei eles. E eles implementaram o plano de saúde. E quem gostou do plano de saúde? Os mais velhos. Os mais velhos, que têm filho, que têm uma outra rotina. Então, a gente começa a questionar os modelos que se tem e os benefícios que se tem. Então, por exemplo, tem uma tendência a muitas empresas buscar a assinatura da Netflix, Prime Video, Amazon. Então, a gente vai ter movimentações até na parte de benefícios que vai influenciar nas pessoas. Verdade, com certeza. É bem o que está acontecendo. Eu achei uma leitura bem assertiva, assim. E aí eu ia te perguntar, você falou muito de conhecer a equipe, aí voltamos para o ponto de autoconhecimento, né? Porque para eu conhecer a minha equipe como líder, eu preciso também me autoconhecer. Então, como você enxerga, eu sei que você trabalha isso na tua mentoria, também vejo que não é só o autoconhecimento no sentido de trabalho, mas também levar para o pessoal, talvez como a pessoa se relaciona com a família ou até com a área da saúde, enfim, o que você enxerga assim nesse 360? Eu sempre gosto de trabalhar na mentoria, principalmente, objetivos pessoais e objetivos profissionais. Nos profissionais entra, eu quero ser uma referência, eu quero ser respeitado enquanto, né, normalmente eu atendo bastante gerentes, diretores. Então, eu quero ser uma referência, quero ser respeitado, ter um resultado, ou eu busco uma certificação. Então, o MBA, o inglês, eu vejo que são totalmente contextos mais profissionais. Mas qual que é o grande ponto quando a gente fala de autoconhecimento e desenvolvimento? As pessoas não olham para a vida. Então, quais são teus objetivos pessoais? Eu tenho muitos mentorados que chegam para começar a mentoria que eles não têm clareza nenhuma sobre o que se quer da vida também. Então, a gente alinha alguns pontos da vida. Eu sempre gosto de falar que uma liderança que tem mais performance alinha os pontos da vida. Então, a gente olha para a parte física, para a parte mental, a parte emocional, que entra as relações.
Então, a gente olha também para o espiritual, né? Que é um ponto assim, que muitas pessoas não esperam na minha mentoria, mas eu gosto de trazer muito essa visão de quem você é pessoalmente. É um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento contínuo e que a gente vai potencializar. Isso vai gerar o quê? Mais segurança, mais autoconfiança. É muito comum as lideranças falarem assim, tipo, eu sou inseguro, eu não tenho preparo, eu me sinto perdido. Por quê? Falta objetivo, tanto na vida quanto no trabalho. É como se muita gente caiu ali e foi deixando a água rolar, né? E assim se passaram 20 anos, 30 anos. Isso aí. É muito comum, por exemplo, as pessoas buscarem um ensino muito tradicional. Então, graduação, pós-graduação, MBA. Eu tenho mentorados com mestrado, com doutorado, mas falta o quê? Falta competências comportamentais. E falta esse alinhamento de vida, de objetivos pessoais e profissionais. Total. Hoje a gente vê muito a diferença de chefe e líder. Então, aquele chefe tradicional, ele teve que se adaptar. Como que você enxerga isso? Tem espaço ainda nas empresas? Como está o mercado? Eu sempre gosto de trazer que um líder que ele performa, ele consegue alinhar a visão de gestão, que é indicadores, que é processos, que a gente tem que entregar resultado, mas ele consegue fazer a gestão de pessoas. Então, é o equilíbrio de chapéus. Quando a gente olha o perfil do chefe, que é aquele perfil do mandar, do cobrar, a gente tem que avaliar um pouco, porque em alguns contextos ele vai funcionar, né? Principalmente com uma equipe mais operacional. Só que, se você tem uma equipe que ela tem todo o conhecimento, é desenvolvida, isso não vai funcionar. E a gente está percebendo que esse modelo anterior, que era do chefe, do mandado, cobrar, é extremamente grosso, está perdendo espaço. A gente pode mandar, a gente pode cobrar, mas depende da forma que a gente fala, da forma que a gente expressa, da forma que a gente alinha, da forma que a gente conduz um feedback, de como a gente conduz uma reunião. Então, o chefe está perdendo espaço, mas eu acredito que é sempre o equilíbrio de dois chapéus. O chapéu do gestor, que vai olhar para o processo, para os indicadores, para o cronograma, para a apresentação, mas também que vai olhar como a liderança com um olhar mais humanizado para compreender, para entender as pessoas, para entender o individual, para entender as motivações e para conseguir alinhar cada indivíduo para o objetivo, que é o todo, que é o bem comum para todos. Com certeza. E se fala muito também em líder servil, né, hoje em dia, que é esse líder que está disponível. Porque também eu acredito que passou muito essa fase de manda quem pode, obedece, né? Quem tem vida. O líder entra como colaborativo, assim. Eu nem vejo no topo da pirâmide, eu vejo ele embaixo e servindo mesmo, ajudando as pessoas a se desenvolver. Como você vê isso? É porque no passado, a gente tinha esse gerente, esse diretor no pedestal, né? Então todo mundo servia a ele. E tinha um grande afastamento, a gente tinha um grande ruído de comunicação, principalmente. Hoje, exige uma liderança mais servidora, que consegue interagir com os diferentes públicos, mas principalmente que consegue trabalhar junto e apoiar nos momentos. Então, por exemplo, eu posso ser um gerente, mas eu estou na pressão, não sei como resolver isso. Será que o meu diretor pode me dar um suporte? É essa pessoa que, naquele momento que tem uma pressão, que tem um estresse, que ele se sente perdido, a liderança ela entra para auxiliar, para dar apoio. Então, é muito comum as pessoas estarem perdidas porque o líder não faz esse movimento de acompanhamento e apoio. Então, muda-se sim um pouco do formato de um líder que serve mais. Mas eu vejo também um líder que ele pode se posicionar e ele pode colocar limites. Porque é muito comum, é uma linha muito tênue, por exemplo. Tem muitas lideranças que são muito informais e deixam muito aberto. Uma liderança informal, que dá muita autonomia, ela também tem desmotivação, ela também gera rotatividade. Então, tem que ser uma liderança que traz clareza, que traz objetivo, que ela utilize o potencial de cada pessoa do seu time. Então, começa a mudar um pouco esse contexto. Então, o líder que está mais próximo da equipe, ele consegue conectar mais, consegue influenciar mais e consegue servir mais. Porque ele vai entender qual que é a demanda do meu time. Com certeza. E eu vejo muito... a gente falava... Como é que eu posso dizer? Eu tive experiências ruins com líderes que, por mais que eu fosse responsável pela minha carreira, eles poderiam ter me direcionado um pouco mais, sabe? E aí eu tento hoje com minha galera tentar ser um pouco disso. Eu não vou te dizer, seja assim, né? Só que eu penso que o meu papel como para servir é isso, é tentar guiar, te mostrar que tem várias opções. Hoje a gente vai fazer um podcast. Como você consegue e quer contribuir para isso? Dar abertura
para se desenvolver, daqui a pouco mudar dentro da empresa de cargo, enfim, né? Eu acho que essa abertura, ela é muito importante, né? Ela é muito importante, mas o que eu percebo no mundo corporativo? As pessoas, elas têm medo de perder cargo. Então, é muito comum um gerente, um diretor, ou até um coordenador, um supervisor não ensinar por medo de perder cargo. Verdade. Esse é o movimento mais inconsciente do mundo corporativo. Mas, normalmente, o líder não aposta naquele potencial daquela pessoa para não perder o seu cargo. Então, vamos pensar um caso prático. Tu recebeu um currículo, você é gestor, você recebeu um currículo, o currículo da pessoa é melhor que o teu. E a pessoa, você é um gerente, a pessoa vai ser um analista. Tem muito gerente que não contrata. Verdade. Esse é o mundo real do corporativo. Porque essa pessoa pode assumir o meu lugar e eu vou perder o meu espaço. Então, quando a gente vai no nível de gestão, a gente fica muito nesse controle e a gente não aproveita o potencial das pessoas por medo que elas vão se sobressair. Né? Então, quando uma pessoa da equipe, é muito comum, começa a sobressair ao seu gestor, esse gestor começa a cortar e boicotar de alguma forma o trabalho dessa pessoa. Essa é a realidade. É verdade. Né? Então, o líder realmente é aquele que consegue identificar o teu talento, a tua habilidade, mas também que consegue trazer isso para os projetos e também te elogiar na frente dos outros que você conduziu aquele projeto. Porque quando a gente fala do chefe, por exemplo, é aquele que pega a tua ideia e conduz como se fosse a dele. E aí a gente perde totalmente as pessoas no contexto. Totalmente. Porque a gente sabe de quem é a ideia. E isso acontece bastante no bastidor do corporativo. Então o líder é aquele que apoia as ideias e mostra que aquela pessoa teve aquela ideia e que somou para o resultado do nosso time. Então essa é a mentalidade de uma liderança que realmente vai entregar resultado com a equipe. Com certeza. E eu também vejo como uma soma, né? Contratar pessoas melhores que eu, pessoas que são mais capacitadas em diversas áreas. Claro, a minha área é mais generalista, assim, né? Então eu preciso ter um olhar mais 360 para direcionar cada um no seu cargo. Mas eu vejo isso, como todo mundo é melhor que eu. Então, seja eu com você aqui ou outra pessoa vai se desenvolver bem, né? Eu tenho essa mentalidade quanto à equipe. Eu, por exemplo, a minha equipe, que às vezes eu não falo sobre isso. Normalmente eu busco pessoas especialistas nas áreas. Exato. Agora, quando a gente vai para um contexto corporativo, às vezes tem uma equipe que é mais operacional. Então, dependendo do contexto da equipe, do formato, da área, a gente tem alguns comportamentos que podem ser utilizados. Então, quando a gente fala de liderança, não é uma fórmula mágica, não é um passo a passo, porque são pessoas. Então, a gente tem que olhar para o contexto que você está para ver o que funciona melhor. Muito bom, verdade. E como você enxerga que a gente pode ser líderes melhores no dia a dia? Assim, uma dica ou algo que... Como você vê isso? Eu vejo que uma das coisas que a maior parte das lideranças não fazem, que funciona muito bem, são os alinhamentos individuais. Se faz muita reunião no coletivo. Verdade. Então, se eu alinho contigo, Pri, é muito mais assertivo do que eu ficar alinhando no coletivo. Então, alinhamento individual com plano de ação funciona super bem. Outro gargalo que nós temos que dá para ser mais fácil e leve é o delegar tarefas. É um grande desafio de muitas lideranças. Mas o quê? Tá ligado com acompanhamento. Então, não só largar. Não só delargar, mas o acompanhar. Então, se eu pudesse dar um conselho, façam reuniões individuais. Façam os alinhamentos individuais. Tem equipes que não são grandes que tu consegue fazer. Ou se você tem uma equipe muito grande, trabalha com as tuas referências, com os teus analistas, por exemplo. Então, trabalhe em reuniões individuais. E também, se você delegar, não esqueça de acompanhar, que os erros acontecem aí. Verdade. Então, esses dois conselhos facilitam totalmente a gestão muito e bom. A liderança. E entra o feedback também nisso, né? Porque eu penso entra que, o feedback. Às vezes, a pessoa é desligada, ela nem sabe o que aconteceu, por que foi desligada. Com feedback, você... eu te fiz 3 feedbacks, ou enfim, tem uma regrinha ali, como é que você vê isso? Por exemplo, o feedback, quando a gente pensa em liderança, é a pergunta mais buscada no Google. Olha só. Como fazer um feedback? Só que na prática não acontece, por quê? A gente tem medo das conversas difíceis. Então a gente não enfrenta aquela conversa difícil por medo da pessoa pedir para sair. Então a gente acaba não desenvolvendo a pessoa. Então os feedbacks, eles são importantes para que você possa desenvolver as pessoas, mas também para que quando você faça um desligamento, a pessoa não leve por surpresa e seja mais leve para ti enquanto liderança. Então, se você não faz os feedbacks assertivos, quando você demite, gera muito conflito. Muito ruído também, muito ruído, fofoca entre as áreas, entre as pessoas. Então, o feedback, ele facilita. Então, quando a gente pensa numa ferramenta de performance na liderança, é o feedback.
Mas o quanto que a liderança para e faz os feedbacks? Pode ser informal, pode ser para reforçar um comportamento positivo, pode ser para alinhar alguma estratégia, pode ser para alinhar e desenvolver a pessoa para um próximo passo. Então, o feedback ele é um retorno. É uma ferramenta. É uma ferramenta que facilita o processo de gestão e liderança. Só que muitas lideranças não fazem, não é cultural de se fazer. E aí só faz o feedback quando algo dá errado. E aí chama para uma sala individual, e aí aquele contexto, todo mundo sabe que aconteceu de algo errado com aquela pessoa. Verdade. E cria, né, um clima mais ruim naquele sentido. Verdade. E às vezes a pessoa acha que só faz coisa errada, porque só focou no ruim. Né? Isso, na verdade tem potenciais que dá para utilizar ao favor da pessoa naquele cargo, naquela função, ou até mesmo trocar a pessoa de lugar ou ir para outra área, dá para trabalhar de uma outra forma cada pessoa para a gente potencializar as pessoas, mas também para reter talentos, porque é um alto custo de rotatividade. Com certeza. Então a gente pode achar formas de reter, porque é papel da liderança a retenção de talentos. Com certeza. E investir também, seja num treinamento, numa mentoria, é uma forma de você melhorar, né, tanto o profissional quanto reter talentos, né? Você vai. Com certeza. E para você, falando de futuro, falamos sobre a inteligência artificial, mas como você enxerga o futuro da liderança? A gente vê muitas ferramentas e técnicas sobre inteligência artificial, como produtividade, só que para mim nada substitui o humano. Então, eu vejo que por mais que a gente vai ter tecnologia, ferramenta, inteligência artificial, robôs, nada vai substituir essa capacidade do líder lidar com as pessoas, influenciar para chegar num resultado positivo. Então eu vejo que a liderança está ligado com o quanto tu consegue se relacionar com pessoas. Porque não adianta você ter a melhor ferramenta, a melhor técnica, a melhor ferramenta de inteligência artificial se você não conseguir engajar e motivar as pessoas para que elas utilizem isso ao teu favor e a favor da empresa também. Então eu vejo que por mais que a gente vai ter muita ferramenta, muita técnica, nada substitui aquilo que é humano. Totalmente. E a gente vê uma carência das pessoas por a questão de contato, de relacionamento, por essa parte mais humana. Então a gente tem muita ferramenta, tem muita rede social, mas tem muitas pessoas buscando também essa relação mais próxima e mais humana. Com certeza. Muito bom. Eu também acredito nisso. Né? Relações, conexões, porque até as redes sociais são sobre pessoas, né? E aproveitando esse gancho de redes sociais, você já está há um tempão nas redes sociais. Como você resolveu investir na época? Como que foi essa tua virada de chave para o digital, enfim? Eu vim para o digital, né? Eu sou bem offline, na verdade. Eu trabalho bastante com grandes empresas, com programas de liderança e desenvolvimento. E eu vim para o digital quando? Na pandemia. Na pandemia, eu tive um amigo que falou assim, tu tem que ter o teu curso online. E eu fui para o digital. Foi nesse momento, eu já fazia conteúdo, mas eu comecei a ser mais intencional na rede social para realmente vender um curso online. E isso foi potencializando, porque depois veio curso, veio mentoria, veio projetos de desenvolvimento. O digital hoje, muitas empresas fazem formações online, então abre o mercado, potencializa. Então eu vejo que o digital é uma forma da gente ser intencional, mostrar o nosso trabalho, gerar autoridade, ter posicionamento. Eu vejo uma grande tendência nas empresas, como tem pessoas mais jovens contratando, elas buscam a gente pelo Instagram e não mais pelo site ou pelo Google, né, para ver quem é aquele profissional e qual que é o posicionamento dele na rede social. Então, eu invisto sempre na rede social, né, na parte Instagram e todas as redes sociais, a gente está trabalhando com o LinkedIn também, porque eu acredito que dá para potencializar o trabalho, gera mais visibilidade e a gente pode atingir novos mercados, faturar mais. Então, eu vejo que a gente pode transmitir a nossa mensagem para mais pessoas, mas também crescer e se desenvolver. Então, eu vejo que o digital é um caminho e por isso que eu invisto tanto no marketing, a gente investe em tráfego, em várias ações para que a gente possa aparecer, mas também potencializar e transformar mais pessoas com o meu trabalho. Com certeza. Eu vejo muito você já tem posicionamento, já tem autoridade no offline, você só trouxe isso para o digital. Né? E isso agregou no seu trabalho também. E é um prazer trabalhar com você nessa jornada. Obrigado. Eu que agradeço a parceria, a troca, a entrega, comprometimento com o trabalho. Tudo canta. E estamos indo para o final, mas Edipo, eu queria que você deixasse uma dica de um livro, de um TED, alguma coisa transformadora aí para o pessoal. Tem um livro que se chama O Líder 360 Graus, que é do John Maxwell. Ele foi um livro divisor da minha jornada enquanto liderança, porque ele traz muito o contexto e qual postura um líder deve ter. E um dos pontos que quando ele traz 360 enquanto liderança
é que você possa olhar não somente para você e a tua equipe. Quando a gente fala de liderança, é liderar a si mesmo, é liderar uma equipe, é você fazer liderança dos pares, é você fazer a liderança para cima, para um gestor, é você liderar na sociedade, liderar no mercado, na sua área. Então, esse livro ele traz uma essência bem interessante. Ele traz o nível máximo de um líder, que é quando ele pode auxiliar as pessoas no desenvolvimento pessoal e profissional, principalmente focado para crescimento. Então, eu vejo que esse livro é um divisor de águas na forma que se vê a liderança. Muito bom. Quero ler. Vai entrar na lista entre todos os outros que eu já tenho teus. Muito bom. Muito bom. E aí, tipo, suas redes sociais, então, para quem quer te acompanhar, quer saber mais sobre o teu trabalho? No Instagram é tipo Vacab. Trabalho também no LinkedIn, que está sensacional, com muito conteúdo mais profundo, mais técnico também, é tipo Vacaro. Então, ali a gente traz um conteúdo mais denso. E no Instagram também a gente tem conteúdo todos os dias, tem um pouco da minha rotina também, né? As empresas que eu atuo, o que eu faço. Então, você pode conectar comigo tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Em breve também em outras redes, né, Pri? YouTube, TikTok. YouTube. Tem que diversificar. A gente está diversificando as redes aí da atuação. Isso aí. E o que eu queria trazer do Edipo em relação ao LinkedIn, que a gente investiu em newsletter, né? Que é uma ferramenta super poderosa do LinkedIn, de você ter um relacionamento com o teu cliente, com o teu potencial cliente, com os teus seguidores, semanalmente, quinzenalmente. O LinkedIn já te dá todas as ferramentas, é só pegar da cabeça da pessoa e passar ali pro papel, vamos dizer, que é para a rede, e chegar em mais pessoas, né? Perfeito. Edipo, muito obrigada novamente. Obrigado Foi também. um prazer ter você aqui com a gente. E sigam, então, a Esquilo, né? No Instagram, Esquilo Content, também no TikTok, agora no YouTube. E o meu perfil é Priscilante. Até mais!